ser o capítulo 11 do Jesus no Lar, né, dando sequência. E o assunto hoje, o tema hoje é o santo desiludido. Esse estudo ele é muito interessante, são sempre lições muito curtas, mas que tem mais de, vamos dizer, muitos e muitos ensinamentos. E aqui ele começa o assunto é santo desiludido, e quando você começa a ler, você pensa que é uma coisa, e no final Jesus nos traz outra mensagem também em cima desse texto. Então eu vou lendo aqui, eu não vou muito preocupar com aquilo ali não, mas eu fiz alguns grifos que eu achei que foi muito interessante, né? E ele começa contando que, assim, vamos lembrar que a história, né, o estudo todo se passa numa casa simples, com todos reunidos, né, com os apóstolos e os familiares reunidos na intenção de fazer um culto. É quando eles falam que aqui começa o culto no lar. Então, Jesus começa dizendo, o mestre, né, narrando. Aí ele fala, com significativo tom de voz. A gente até pensa qual que é o tom de voz, né, que ele está dando essa narrativa. Então ele conta que tinha um devoto, né, tinha um homem, em que ele resolve se retirar e viver numa floresta, numa caverna, uma coisa assim, numa gruta que ele chama, né? E que ele acreditava, aqui ele fala no texto a pretexto, ele acreditava que entre orações e pensamentos e longe da multidão, ele estariam se elevando, né? Então, ele também fala aqui no texto que é a servir a Deus. Então, ele vai vivendo nessa vida de orações, né, e pensamentos, mas para ele, isso era o certo, né? Para esse homem, no pensamento, na vida dele, isso era o correto. E, na verdade, quando é que ele fala aqui? E julgava, que ele fala assim que quando ele fez essa opção, ele achou que ele estava vivendo a vida certa, a vida de um devoto, né? De um verdadeiro devoto. Porque ele estaria fugindo, vamos dizer, de todas as tentações. E nesse pequeno texto aqui, ele quase que fala de todas as tentações que somos possíveis de sofrer, né? Só que, além dele tomar essa atitude, às vezes o povo colabora com algumas coisas, né? Porque conta que quando ele tomou essa atitude, o povo acreditou que ele era um santo. Então esse povo foi ali e venerava ele. E venerava ele o tempo todo, né? Com essa postura dele de estar vivendo naquela gruta entre orações e pensamentos. Então, o que ele faz? O que acontece? Esse povo, em vez de se ouvir sempre que desejava tomar alguma atitude ou fazer alguma coisa, ele ia e consultava esse santo, que na visão deles, porque a gente só enxerga a carne e o que está ali possível, a gente não enxerga o resto, né? O coração a gente não enxerga. Então, além de ele estar vivendo essa vida, ele começou a acreditar que, sendo o povo trazendo para ele tudo isso aqui, todas as vezes que alguma coisa ia acontecer, um desejo de alguém ou de realizar, consultava, ele se tornou fascinado. Isso é muito fácil mesmo, né? A gente já viu isso aqui, já viu nos livros, que quando a gente começa a ser atirado, quando a gente começa a ser, né, trazida para a idade à tona, a gente se sente fascinado e toma vontade de tomar outro mundo. E o pior, porque ele estava estagnado, né, Jesus narra, sem o trabalho. E vivia nesse respeito do povo de uma maneira que não estava a visão dele que era certo. E todas as vezes que alguém tinha um desejo, aí aqui ele narra vários casos. Ele fala assim, olha,
um homem ativo e de boa fé, né, ou se movimentando para construir alguma coisa, tinha um desejo, um serviço comercial. Aí ele ia buscar a opinião desse santo, né, que estava lá, e ele virava e falava assim, não, desiste disso tudo porque você está na cobiça. Aí ele desanimava aquela pessoa. Depois ele fala do casamento, ele desanima o jovem que ia se casar. Depois ele fala assim, olha, um cargo na administração pública. Aí ele também fala, olha, é vaidade e orgulho. É quase que os 7 pecados capitais que ele narra aqui, né? E depois ele fala aqui também que quando tinha uma festa, alguém tinha um desejo de fazer uma festa, né? Fazer alguma coisa, que não tem problema nenhum, ele também falava que esse júbilo do povo era um desregramento. Então ele narra aqui, ele mata a esperança de todo mundo, ele mata os desejos de todos que estão ali, né? Indiferente da, vamos dizer, da intuição ou do intuito de cada um, a necessidade desse trabalho e dessa convivência aqui, como Jesus fala, a gente só aprende convivendo, né, estando junto, entendendo e buscando, né, como a gente está nesse aprendizado constante, de estarmos reunidos e aceitar o outro, buscar compreender o outro, ele fugiu desse trabalho e com isso ele convida todos a ir viver com ele em oração naquele lugar. Só que, como ele fala, o tempo é inclemente, né? Esse homem desencarna e quando ele fala, aí Jesus também narra, né? Todas as vezes que ele tirava a esperança e o sonho de alguém, essa pessoa se entristecia e ficava fragilizada, né? Paralisia da alma. Realmente, quando a gente tem sonhos e alguém, você permite que alguém tire seus sonhos, porque isso é permitido pela gente, isso realmente paralisa a gente. Só que o tempo aconteceu que olha que Jesus fala, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. E claro, eu não vou preocupar com o tempo, tá? Se acabar antes, eu não vou preocupar com isso não. Então, porque a gente fica muito preocupado com o tempo, eu não vou preocupar com isso não. Então, o que aconteceu? Ele morre, né? Na história narrada, ele morre e todo o povo que estava ali continuou acreditando que ele foi para um lugar abençoado, para o céu, né? Que ele estava lá como um santo verdadeiro. E, como a gente tem outras histórias narradas, ele vai para um lugar muito difícil, muito pavoroso. E ele, naquele momento, ele tem uma dificuldade de compreender. Se ele, na vida, ele fez tudo como um devoto, né, dele, em que ele buscou orações, pensamentos e viveu ali, como que poderia esse homem ir para um lugar, né, no extraplano, acontecer isso com ele? E ele fica sem compreender. E nós temos outras narrativas na história, né? Então, e aqui ele fala que ele foi considerado, ele foi para um lugar purgatório de assassinos e ele foi considerado um assassino, né? A gente vai entender um pouquinho aqui por quê. Aí, esse Jesus fala assim, olha, não, antes aqui, ele fala, ele indaga, né? Naquela oportunidade ele indaga por que que ele iria para aquele lugar onde tinha espíritos tão pavorosos e que ele não fora, né? Ele não matou ninguém, nenhum entendimento dele, ele fez o bem. Só que aqui Jesus esclarece que ele não foi um homicida vulgar, ou seja, ele não cometeu nenhuma, não matou ninguém, nada. Mas ele fez o pior que Jesus fala aqui, que ele matou a coragem e a esperança de centenas de irmãos. Quando ele desanimou uma pessoa que queria fazer uma festa, uma pessoa que queria um cargo, uma pessoa que queria casar, né? Adquirir esse casamento é uma das formas de convivência mais, né? Então, ele fala, Jesus fala que ele fez isso. Então, por isso que naquele momento ele estava ali, junto com aqueles homicidas, naquele lugar pavoroso para ir. Aí, João, admirado, fala assim, uai, mestre, eu...
largar tudo e viver em contemplação, não é fácil também não, né? A gente abre mão de muita coisa e tem que tomar muita coisa interna para conseguir fazer vencer as tentações internas, pensamentos, atos. Como ele fez isso, ele acreditou que ele estava no caminho. E João fala com ele, olha, ele teve uma devoção excessiva, isso é reconhecido por eles, né? E que ele foi conduzido, foi tão assim, infortunado, por que isso? E a João acreditava e questiona Jesus. Aí Jesus responde maravilhosamente bem para a gente. Olha, plantemos a crença e a confiança entre os homens, né? Isso é importante. E muitas vezes, quando a gente questiona a espiritualidade, vai no intuito de querer uma resposta para uma coisa que você tem que decidir, isso está errado. Eles não têm que decidir, eles podem nos entusiasmar, né? Um monte de coisa, mas a decisão sempre é nossa, em qualquer coisa da vida. Mas eu também não vou falar do futuro do outro, o que vai acontecer que a gente não sabe, né? Ele fala que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. Ninguém foge disso. E quando você desafia o outro, você pode estar achando que está fazendo um bem e, na verdade, você está fazendo um mal muito grande, né? Não deixar que a pessoa caminhe pelas suas próprias pernas. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. No Evangelho a gente vê muito sobre isso, sobre a lâmpada. Ela está acesa, é nossa, a gente tem que mantê-la acesa. Nunca nos esqueçamos que o ato de desanimar os outros, e isso, gente, eu achei muito importante porque quantas vezes a gente chega tão entusiasmado com algumas coisas e a pessoa, né, fala assim, isso é bobagem, não sei o quê, né, para que você vai fazer isso? Não vai em nada. Não é verdade. E cada um tem o seu momento, sua vida, sua maneira, e o que é resultado para um é o resultado para outro. Principalmente quando a gente está aqui, eu ouço muito, para que você vai lá? O mundo está tão ruim, o mundo está isso, o mundo está aquilo, tá. Mas é a minha maneira de conseguir vencer as provações do mundo, né? Se fortalecendo. Nas santas aventuras do bem, é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Aí eu achei muito interessante essa lição, porque ele começa, eu achei esse final assim, ele começa falando de devoção. Começa a história falando assim, olha, esse homem se retirou, ele foi para aquele lugar, ou seja, ele já fez uma mudança e um sacrifício. E de repente ele traz para a gente um outro contexto nessa história. Ele traz o seguinte, olha, primeiro, o povo não pode, né, cultuar uma pessoa, não existe isso. Chico Xavier lutou contra isso muito, né? Temos que caminhar pelos nossos próprios pés e tomar as nossas decisões e sempre aceitá-las qual o resultado que for. Eu tenho um quadrinho lá que fala lá em casa, que fala assim, a pessoa que está comigo quando der tudo errado, mas eu amo quem me apoia mesmo que tudo dê errado, né? E essa história que parece assim, olha, esse homem encontrou um caminho, na verdade trouxe para a gente uma outra mensagem. Busque você mesmo, dentro de você, a força para a mudança, busque conselhos. Gente, lembra que todos os estudos aqui sempre são entendimentos nossos, que a gente toma a liberdade de passar para vocês, mas cada um tem que ler e buscar a sua compreensão, né? E que ele busca aqui, que eu entendi, é que ele fala assim, olha, eu posso até consultar, mas a decisão sempre é minha. O caminho sempre vai ser meu. E eu tenho uma responsabilidade diante do outro também, em, vamos dizer, em dar conselhos, ou então ouvir, ou então entusiasmar. Isso também é minha fala, a gente sabe disso, né? Que é a responsabilidade dessa fala minha diante de todos. E que Jesus traz para a gente essa mensagem, que desanimar os outros nas santas aventuras é um pecado tão grande quanto a gente pode cometer um assassino, né? Um assassinato, mas de esperança, porque não tem coisa pior do que a gente deixar de sonhar, a gente deixar de viver alguma coisa, né? Os sonhos são importantes, as esperanças são importantes para caminhar. E aí a minha responsabilidade diante das minhas falas, né, dos amigos, dos familiares, de quem for.
Então, eu achei muito bacana que eu aprendi duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Muito obrigada e boa noite para todos.